Bem-vindos a mais uma Quinta Literária. Nesse momento que nós estamos gravando, vocês já receberam nosso primeiro episódio sobre Moby Dick e já tivemos o feedback de vocês, então muito obrigado. E hoje, dando continuidade, vamos falar de Frankenstein e também com uma edição muito especial e diferenciada. Mas eu, Duzinho, não estou sozinho, rimou um pouquinho. Quem é você? Gabi, do Círculo do Ensino Médio. Mais uma vez, então, estou aqui com a Gabi para nós comentarmos sobre Frankenstein. Mais um clássico. Não vão ser sempre clássicos, pelo menos Na verdade, pode até fazer um dia especial. O que é um clássico? Podemos até fazer isso. Mas hoje, então, vamos falar dessa obra aqui, que é considerada um marco da literatura por ser a primeira obra de ficção científica. Por quê, Gabi? Por quê? Por que é considerado um marco da ficção científica? Tá ligando. Tá na tomada. Foi o primeiro a retratar sobre um doutor que vai criar com base na ciência. Então, e vai fazer o quê? Ele vai tentar dar vida a um cadáver inerte. Seria uma necromancia? Sim, alquimia, mas é ficção científica por causa então desse elemento ficcional e científico unido à figura de, fazer algo que é impossível. Então só pode ser ficcional, mas ligado a essa pseudociência que ele vai. E é legal porque não revela o que ele descobre, né? Tem um momento que é chave para a história, que ele descobre algo que possibilita que ele crie a criatura de Frankenstein. Frankenstein é o nome do doutor, é o nome desse dedo monstro, né? Que convencionalmente a gente chama de Frankenstein. Mas então não revela o que é isso que ele descobre para deixar em aberto. E esse elemento ficcional que dá a possibilidade de existir. Permite o leitor decifrar o que seria esse elemento para ele. O que é? Mas ele descobre isso exumando cadáveres. Ele está exumando, entendendo, ele só fala, nossa, como eu não percebia antes. O que ele descobriu? Who knows? Não saberemos. Mas esse que é o brilhantismo dessa obra, por isso que ela é tão marcante. Mas essa versão que nós realmente analisamos, ou que das pessoas vai ter contato e ler, não é a versão original, né, Gabi? Por quê? Porque a primeira foi lançada de maneira anônima, em 1818 mais ou menos, e só depois, em 1823, que foi lançado com o nome da autora, e posteriormente a versão revisada, que é a que a gente analisa. Já é dos anos 30, no século XIX, ali em 1838, por aí. Que a autora também já estava mais velha e mais experiente. Porque inicialmente a autora não consegue publicar. Lá em 1810 vai aparecer com o nome do marido dela, que inclusive gera uma treta. A Mary Goldwyn tem nome de Mary Shelley por causa do marido dela, Percy Shelley, que também era um autor renomado, que inclusive já tinha uma carreira neste momento. Só que a Mary Shelley, claro, com o livro dela, engole a carreira do marido. Então, talvez vocês não sabem quem ele é, mas sabem quem é Mary Shelley. E por que Mary Shelley é uma autora tão importante, Gabi? Porque ela foi a primeira desse gênero, inclusive também por ser a primeira mulher a publicar uma obra assim. E porque ela trata justamente de uma temática que ninguém esperava que uma mulher pudesse tratar. O horror. Além da ficção científica, o horror, esse horror gótico e outro símbolo do romantismo daquele período. Sendo desse movimento literário, onde aparece a questão homem-natureza? Aparece justamente em um homem tentar burlar a natureza, a morte. E aqui aparece da forma de como um pecado, uma criatura. Principalmente porque o Dr. Frankenstein vai se colocar no lugar de Deus, criando o Adão, que seria a criatura. Sim, que é o que dá nome, o nome original. Para quem não sabe, Frankenstein é o nome que se popularizou, mas o nome original era o Prometeu moderno, que faz referência ao mito de Prometeu na mitologia grega. Prometeu rouba o fogo para a humanidade, que possibilita que se protejam, mas não só esse ponto útil do fogo, mas o ponto também simbólico, que seria a consciência, a razão. E aqui, Dr. Frankenstein rouba algo dos deuses, essa chama da vida, essa consciência, a ponto dele conseguir imitar Deus, gerando vida.
E pode fazer uma analogia no castigo que Prometeu recebeu com o sofrimento que essa Eterno. criação traz de consequência para o doutor. Sim. E de fato, né, a criatura do Frankenstein vai, por mais que ele não veja ele sempre está com ele. Ele sabe o que ele fez. Mas antes de entrar nos pormenores, essa edição que nós temos aqui é uma edição da editora Darkside e ela é toda ilustrada pelo Bernie Wrightson. Então vou falar um pouquinho do Bernie Wrightson. Bernie Wrightson, ele é considerado um dos, se não o maior ilustrador de terror de todos os tempos. Esses originais que vocês estão, os originais dessas ilustrações que vocês estão vendo, eles estão no Museu do Horror na Alemanha. Então eu tive a oportunidade não de ver, mas já de ver um visitante que estava lá e eu pedi interessante que ele me mostrasse essas imagens e ele me mandou e eu consegui ver, até usei na sala em algum momento essas imagens. E de fato basta folhear para você entender por que a representação do Bernie Wrightson é tão marcante, sendo depois da figura do cinema, né, do Frankenstein de 1931, representado pelo Boris Karloff, sendo essa aqui que vocês estão vendo uma das imagens mais icônicas do personagem, que é um corpo forte, decrépito, putrefato, mas um corpo forte, exposto, com as peças de carne expostas, mas não é um monstrão testudo que a gente acostumou a ver com parafuso. Leandro de nossa me deu uma unhada para mostrar o parafuso. Que bonito, que legal. Então essa imagem é a imagem que venceu. E por que essa figura assombra tanto o Frankenstein? Porque é uma criatura que ele só vai perceber o erro que ele cometeu depois de ter feito. E porque ela geralmente tem hábitos noturnos, é uma criatura mais noturna. E ela vai servir de assombração para o Frankenstein. Porque ele vai tirar dele tudo que é mais importante. Vai deixar ele tão solitário quanto a criatura se sentia. Uma vez que a sociedade deixava ele de lado devido à sua aparência monstruosa. As pessoas pensam que o Frankenstein ele é um monstro, né? A criatura de Frankenstein ele é um monstro, assim, é um monstro, ele é malvado. Na verdade, a criatura, inicialmente, ela é até amigável. A maldade que é dada a Frankenstein parte por quem? Do seu criador. Quando ele o renega. E quando ele o renega, a criatura indaga. Se você está me renegando, por que você me criou? Qual a razão então de me ter criado? Para eu ser só? Para eu ser solitário? Para eu sofrer? Por que então você me deu vida? Se nem o meu criador me reconhece e me deixou no mundo, por que eu existo? Criando uma crise existencial. Então, isso é interessante, né? Que ser então esse fato o faz mais humano porque ele não nasceu mal. Mas muitos dizem, muitos filósofos dizem que a humanidade é má por natureza. Hobbes diz que o homem é mau. Então, esse aspecto que também foi dado pelo seu criador, ele deu a peça final para a humanidade em Frankenstein, ou ser mal, ou o contrário. A humanidade é, na verdade, sozinho. E esse é outro aspecto de sua humanidade. Ou a pessoa ruim privou, na verdade, Frankenstein, a criatura de Frankenstein, da possibilidade de ser humano. São algumas indagações. A própria criatura, no decorrer do livro, fala que a solidão me tornou mal. Sim. A renegação, a culpa me tornou mal. E brilhantemente ilustrado é o texto integral, tá bom, gente? É uma edição parruda, então dá uma pesadinha, difícil você manusear ela e não ter marca de manuseio, mas ele vai sempre também associar uma pequena imagem e alguns dizeres que são retirados diretamente do livro. Essa imagem eu mostrei outra vez, que bom! Essa imagem aqui é a minha favorita dele, porque ele vai imitar o quadro clássico, aquele quadro clássico com o olhar do ódio, da raiva, do não tem perdão e seja o que foi feito a essa criatura, uma traição, não há mais perdão, não há mais volta. E como que ele vai punir o seu criador, Gabi? Tô dando spoiler, viu, gente?
deixando ele tão sozinho como ele se sentiu, tirando sua família, tirando seus amigos e seguindo ele para qualquer lugar que ele fosse, servindo de uma assombração para sempre lembrá-lo do erro que ele Inclusive cometeu. ele disse: eu estarei com você nas noites núpcias, não apenas em presença física, mas numa presença você não pode se livrar de mim. Você sabe o que você fez. Mesmo eu não estando lá, eu vou estar lá com você, porque você me criou. E esse é seu pecado. E ele vai e persegue e mata os entes queridos. E aí a criatura de Frankenstein se torna o monstro que o criador dele viu que ele havia, ou achou que ele tinha criado. E aí marca a vida dele para sempre, condenando-o a ser sozinho. E é muito interessante, um pequeno spoiler do final do livro, é que quando o doutor morre, a criatura chora a morte dele. Porque no fim das contas, É o único propósito que ela tinha. Sim, a existência dos dois baseou-se em cada um. Terminou sendo um no final do outro, né? E é interessante a narrativa, né? Que nós já tínhamos conversado antes, que ela é epistolar, né? Ou seja, ela é toda por cartas. Então dá uma narrativa de diferente, né? E a última coisa, porque de não ficar tão longo, mas pra gente encerrar, é a história de como Frankenstein foi concebido. Numa noite chuvosa, na casa de um poeta, o Lord Byron, a Mary Shelley, o seu marido e John Polidor estavam presos na casa de verão sem conseguir ir embora. E na mesma noite, a partir do desafio do Byron de criar uma história de terror, Mary Shelley e John Polidor concebem suas obras máximas. Polidor, o vampiro; Mary Shelley, Frankenstein. O marido de Mary Shelley não produz nada, o Lord Byron também não, mas Lord Byron rouba a autoria de um vampiro, John Polidor, que faz ele mergulhar numa profunda depressão e fazer com que ele tirasse a sua vida. Hoje, depois de muitos anos de muito estudo literário, descobrimos a autoria de um vampiro, que pode ser que a gente comente em algum momento aqui, se vocês quiserem. Mas é muito interessante que existe o acaso desse ter sido criado. A gente prende a Mary Shelley no quarto e fala assim: tô, cria, Frankenstein. Foi isso que aconteceu. Ela estava assombrada por pesadelos já prévios, porque ela tinha um homem rastejando ela vindo de uma mesa, como se tivesse vindo de uma... todo deteriorado, como se fosse um cadáver perseguindo, mas provavelmente vem de um choque, que ela viu uma apresentação de galvanismo antes, que galvanismo é produzir energia elétrica, né, forçar energia elétrica em um cadáver inerte, um animal, não um cadáver humano, sempre era feito em animais, por exemplo, sapos, rãs e afins. Temos que encerrar de qualquer forma, mas já está tendo muito barulho, vamos parar por aqui. No nosso próximo encontro, eu vou sozinho estar aqui, porque a Gabi vai ter que se ausentar, mas na outra semana nós voltamos com Duna, para pegar o hype do filme aí, que nem estreou e já tem 120 e tantas avaliações positivas, aparecendo aí com 98% de aprovação, dando uma nota de média de 98% de aprovação. Então, gente, se esse filme for ruim, meu Deus do céu. Cristo, Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Então, paremos por aqui. Muito obrigado. Espero que esteja gostando desse nosso formato, desse nosso programa literário. Não esquece de compartilhar. Quem gosta de literatura, dá indicação, curtir e pedir aumento pro professor aqui embaixo. Tá? Também. Não, eu falei isso. Não, isso não precisa não. E é isso, gente. Obrigado e tchau, tchau. Diga tchau, Gabi. Tchau, muito obrigada pela Gabi diz tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigadão e obrigado. E leiam. Não enche o saco. Leiam um livro. Tchau, tchau.